Salve a todos que acompanham o canal do Collegium Pietatis. Neste vídeo eu gostaria de falar de uma deusa muito importante no culto romano e que é uma deusa da qual muitas pessoas sabem pouco e acabam comparando muito ela com seu equivalente grego, que seria a Hera, né, a esposa de Zeus. Só que Juno, na religião romana, tem alguns aspectos muito interessantes que são bem típicos da ética romana, da imagem romana, né, a romanidade, por assim dizer. E qual é a função aí mais importante de Juno no culto doméstico do pagão romano? A Juno ela preside os ciclos da lua, ou seja, ela tem uma função importantíssima na abertura do mês, ou seja, as calendas, porque no calendário mais arcaico romano, os meses eram contados a partir dos ciclos da lua, ou seja, as calendas eram os dias de lua nova e eram dias sagrados a Juno. E as nonas, o primeiro quarto de lua, também são sagrados a Juno, e a diferença seriam os idos, que seria o dia de lua cheia, que aí sim era sagrado ao seu esposo, né, que é Júpiter. E Juno tem esse aspecto lunar, né, é uma deusa que preside a lua, ela está relacionada estreitamente com os ciclos da lua, e se pode também lançar aí uma possível relação que a questão dos ciclos da lua, o calendário e uma deusa, né, a feminina, também está relacionada à questão da menstruação da mulher e esse tipo de ciclo também, né, as aberturas de ciclos e coisas assim. Tanto é que nas calendas dos meses, né, quando vamos celebrar então os ritos de calenda, podemos até usar o epíteto de Junone, né, Janus Junonius, que é um epíteto de Jano que está relacionado à deusa Juno, né? Porque ela inicia as calendas e Jano também é um deus dos inícios. Esse então é o primeiro aspecto da deusa Juno, que é importantíssimo para nós termos em mente, que é um aspecto que a Hera grega, por exemplo, não possui. Um outro aspecto importante de Juno é justamente a deusa, aí sim é um aspecto em comum com Hera, que é uma deusa matrona, né, dos casamentos. Ela preside os laços de fidelidade, as relações entre esposa e marido. E tanto é que Juno é sempre apresentada, assim como Hera, né, como uma esposa ciumenta, que se enfurece com seu marido muitas vezes. E esse é um aspecto, inclusive, que costuma ser um pouco ridicularizado em memes, coisas do tipo, como se Juno fosse uma esposa que está sempre sendo traída pelo seu marido, algo assim. Mas embora exista esse aspecto um pouco assim engraçado de memes, esse tipo de Juno ele é muito presente nas mulheres em geral, não que elas sejam traídas ou coisa do tipo, mas daquela mulher que ela coloca muita ênfase e muita importância nos laços de fidelidade, no casamento, que é aquela mulher que ascende em poder através do casamento, e que sempre observa a fidelidade nas outras mulheres também. Então a Juno ela tem esse aspecto importantíssimo, que é de presidir os casamentos e as uniões, né? Por isso é uma deusa importante aos casamentos. E Juno também é uma deusa que preside a fertilidade. Esse aspecto a gente pode até fazer um paralelo com a teoria da tripartite do Dumézil, porque na religião romana, a partir de certo momento, a tríade capitolina ela ganha mais prestígio do que a tríade arcaica romana. A tríade arcaica era aquela tríade composta por Júpiter, Quirinus e Marte. E a tríade capitolina, mais tarde, ela ganha mais prestígio e ela passa a ser a tríade principal da religião romana, que é composta por Júpiter, Minerva e Juno. Aí se pode lançar aquela hipótese tripartite, né, que é Júpiter com as funções sacerdotais e de leis, a Minerva com funções guerreiras e a Juno com as funções da terceira função, que são dos produtores, né, a questão da fertilidade, da fartura e coisas assim. E esse aspecto da fertilidade de Juno, ele é manifestado, por exemplo, na festividade de Lupercalia, que se diz que os romanos enfrentavam no início, né, da sua cidade um processo aí de infertilidade, né, as mulheres não tinham filhos, era uma cidade que precisava crescer, né, a gente já lembra, por exemplo, do rapto das Sabinas. Então, o que foi realizado? Os sacerdotes foram até o bosque sagrado de Juno e pediram uma resposta, né? E a deusa Juno respondeu a esses sacerdotes que usassem o bode para bater nas mulheres, para dar-lhes fertilidade. E aí a interpretação que eles fizeram foi a seguinte, que esse bode seria sacrificado e o couro desse bode seria usado então para chicotear as mulheres e dar-lhes fertilidade, né? Mas como que isso aconteceu? Como assim? Os romanos foram lá e espancaram as mulheres deles, bateram nelas?
Não exatamente. A gente precisa lembrar que na festividade de Lupercalia, né, que acontece em fevereiro, eles sacrificavam um bode, né, dentro de uma caverna, né, uma gruta, a do Lupercus, e as tiras desse bode elas eram dadas aos nobres, né, os Luperci, que saíam pela cidade de Roma, nus, correndo e chicoteando as mulheres, né, de uma forma assim, de brincadeira, como um rito de fertilidade. Elas acabavam até sendo marcadas, né, por esse couro, né? E as mulheres se colocavam no caminho desses jovens também para elas terem essa bênção de fertilidade da deusa Juno. Inclusive, como a festividade da Lupercalia ela cai justamente no mês de fevereiro, o mês de fevereiro é outro mês presidido por Juno, e é um mês que tem esses aspectos de purificação. A deusa Juno também é uma deusa que preside aspectos purificatórios, né, durante o mês de fevereiro. E Juno também tem um aspecto aí de violência, né, de armas, que é a Juno Quirites, que foi uma deusa que defendeu os romanos, né, em uma invasão. E a Juno Quirites é a Juno representada com armas, né, uma deusa guerreira, deusa de armas. E um outro aspecto violento de Juno é, por exemplo, na Eneida, que ela está sempre atrapalhando o Enéas a concretizar o seu destino, né, os seus planos de se estabelecer na Itália e fundar ali uma civilização que mais tarde se transformará ali nos primeiros núcleos romanos. E, né, por exemplo, ali nos primeiros versos da Eneida, né, fala que Enéas teve que ficar vagando, né, por causa da ira de Juno. Então esse é um pouco da deusa Juno, né? Espero que vocês tenham gostado aí dessa exposição. Uma deusa importantíssima para o culto romano e que merece certamente a sua devida honra no culto doméstico familiar.